Boa noite a todos e todas. Eu me chamo Elisângela Martinez e sejam muito bem-vindos à segunda noite do evento Me Formei e Agora, promovido pelos alunos e alunas dos cursos de jornalismo e publicidade e propaganda da Faculdade Maringá. O nosso convidado desta noite é o publicitário Igor Bruno. Mas antes de iniciarmos esta conversa, temos alguns avisos importantes. Quem puder, pedimos por gentileza, fique com a câmera ligada, para que podemos ver vocês ao longo deste bate-papo. Também iremos tirar print dos participantes para divulgarmos nas redes sociais. Então seria muito legal se todos puderem aparecer. Ao longo da conversa, você poderá nos mandar sua pergunta pelo chat no Zoom. As perguntas serão lidas por ordem de envio, após a fala inicial do convidado. Pedimos para que vocês coloquem o nome, sobrenome e a pergunta logo na sequência. Mais uma vez agradecemos a presença de todos vocês e passamos a palavra para a nossa mediadora da noite, Giovana Campos. Boa noite a todos. Então, nosso convidado de hoje é o Igor Bruno, um publicitário com quase uma década de experiência, que atualmente desempenha a função de Senior Copywriter na House of Creativity em Porto Alegre. Ele contribui ativamente para a conta nacional do Sicredi, além de trabalhar como roteirista cinematográfico. Apaixonado pela publicidade, Igor foi indicado ao Prêmio Profissionais do Ano da Globo em 2021, reconhecimento de sua dedicação, talento e criatividade. Então, para começar, a gente tem uma pergunta que é: como você se mantém atualizado sobre as tendências e mudanças no campo da publicidade? Igor, a palavra é sua. Quando você quiser, pode começar. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui trocando essa ideia, esse bate-papo com vocês. Eu, antes de responder essa pergunta, eu posso fazer uma pequena apresentação, pequena mais ou menos assim, apresentação, para a gente quebrar esse gelo, falar um pouco sobre a experiência, até para municiar vocês de perguntas para serem feitas no final, para que a gente possa ter um bate-papo bem fluido. Assim. Posso fazer uma pequena apresentação, que eu preparei com muito carinho? Com certeza, fique à vontade. Peraí que eu acho que eu esqueci de ativar o... Todos... Tá dando para ver tudo certinho? Sim. Pessoal, esse é o Igor de 2010. Essa foto foi tirada no primeiro dia em que fui fazer a minha primeira aula de publicidade. Nessa foto eu estava saindo do carro, indo fazer a minha primeira aula, e na mesma semana eu tive uma apresentação como essa que a gente está tendo, mais presencial, né? O mundo era outro. E nesse dia eu entendi, eu já sabia tudo que eu queria fazer da minha vida há muitos e muitos anos atrás. Sempre quis ser publicitário. Acho que o meu início na publicidade se deu através de jingles de rádio. Até tive um jingle, eu sou da cidade de Arapongas, no Paraná, próximo aqui de Maringá. E um jingle que marcou muito a minha vida foi do Radiadores Moreno. E quando eu ouvi isso a primeira vez na casa da minha avó, me lembro, acho que devia ter uns 5, 6, 7 anos por aí, e já sabia que era isso que eu queria fazer, mas não sabia quem que desempenhava esse papel, mas eu sabia que eu queria fazer aquilo. E esse Igor hoje teria muito orgulho do que está acontecendo, depois de quase 10 anos de estar podendo falar com universitários, que daqui 10 anos vão estar falando com outros universitários, talvez pode ser que seja minha filha, alguém que eu goste, e que pode ser um influenciador na vida dela, como eu tive influenciadores na minha primeira semana de aula de publicidade. Eu sei que vocês aqui, muitos já estão na área, conheço alguns de vocês, outros estou conhecendo hoje, tendo prazer, tem vários amigos aqui nessa apresentação, e é muito gratificante. Esse Igor estaria muito feliz. Hoje, além de falar sobre criatividade, eu queria falar um pouco também sobre as portas que se abrem e como é importante estar preparado no momento que as portas se abrem. Eu tenho quase 10 anos de experiência na área. Trabalhei por muitos e muitos anos fazendo anúncio do café da tia Joaquina, a Coca-Cola 2,50,
Mas desde esse momento que eu comecei a fazer isso, em tudo eu dava um empenho como se fosse um material que ia concorrer a um Cannes. Por mais que fosse pequeno, eu acho que esse é o segredo da criatividade e do sucesso na área do que a gente faz. É pegar o pequeno e dar o mesmo valor de que fosse algo gigantesco que estivesse passando na Globo. E em uma dessas campanhas, eu tive o prazer de conhecer a Thaís, que é uma diretora de cinema sinistra, acho que alguns de vocês conhecem. Ela me trouxe para Maringá, me tirou lá do interior, porque aqui é interior do interior, para vir morar aqui em Maringá e atender uma grande conta. Primeira experiência dentro de uma grande agência, muito difícil. E um dia eu tive uma oportunidade que eu senti que estaria dando um start na minha vida. Porque quando a gente recebe um briefing na nossa mão, a gente sabe que aquele material pode mudar a nossa vida. E você só tem que convencer as outras pessoas que estão dentro daquele mesmo material de que ele também pode mudar a vida delas. E eu vou mostrar o momento onde tudo mudou, que eu saí desse Igor, que vocês estão vendo agora, para o Igor que está falando hoje com vocês, que é a porta que se abriu para que eu esteja onde estou hoje. Foi no ano de 2021, o material de Dia das Mães, primeira campanha nacional minha com grande verba, e eu senti que aquele ali era o material, mas estava dentro de um cliente varejista muito difícil de convencer que isso é importante, vocês também devem enfrentar isso. A verba é pequena, não quero gastar com isso, mas quando você tem a certeza que aquilo é bom, você tem que juntar as pessoas ao seu redor e falar, galera, isso é bom. Vocês estão comigo? Vamos comprar a briga? Compramos todos a briga? Entrou em um consenso? Aí vai para cima do cliente. Porque uma ideia boa tem que ser defendida e tem que ser agarrada com unhas e dentes por todas as pessoas que estão participando dentro. Desde o atendimento, redator, arte, até a pessoa que faz o café tem que ter ciência que aquilo é importante para a agência. E foi isso que aconteceu com esse material. Ele foi o start na minha vida que me colocou em contato com a bolha fora de Maringá. Porque eu estava dentro da bolha lá do interior, vim para Maringá, entrei dentro da bolha daqui e algumas regiões para fora. E esse material, quando eu fui indicado, eu tive o contato com o grande mundo, né? O mar dos tubarões, onde está aberto. E se você tem acesso, você pode ter. Esse é um pensamento que eu tenho muito na minha vida. Se você teve acesso a alguma coisa, você também pode fazer aquilo. E foi nisso que eu desenvolvi esse material que eu quero passar para vocês darem uma olhada. Alguns já conhecem, outros não, beleza? Se estiver tudo funcionando, vocês me dão um ok. Tudo ok. Eu posso não saber de tudo, melhor às vezes nem saber. Mas uma coisa eu sei, ninguém vai te dizer. Mãe, amar alguém a fundo é coisa séria de querer. Cuide de quem te quer e cuide de você, que fica tudo bem. Fica tudo bem. Fica tudo bem. Fica tudo bem.
foi um momento pós-pandemia, um momento que pedia isso, pedia essa aproximação, e eu senti que, não só eu, mas como todas as pessoas que estavam envolvidas, que poderia ser um material que ia fazer a gente romper a bolha. Porque, por mais que a gente esteja num local, aquele local não nos define. O que nos define é a nossa mente, até onde a gente pode ir. E esse material foi esse divisor de águas, que fez a gente romper a bolha de Maringá e cair dentro das disputas de Rio, São Paulo, dentro do eixo. Daqui de Maringá, a gente conseguiu fazer isso. Agências daqui do Sul conseguem, a empresa que eu estou hoje consegue, Curitiba consegue, mas até então a gente não tinha visto sair de Maringá, sair de Londrina, conseguir entrar ali, fazer um barulho, porque foi isso que a gente entrou, para fazer barulho. A gente sabia que ia ser muito difícil ganhar, mas entramos. E esse material fez eu bater de frente com a outra porta que se abria na minha vida, que foi concorrer com a empresa que eu trabalho hoje. E a partir do momento que você concorre com essa empresa, jogou uma luz para eles também, que tipo assim, pô, além de Porto Alegre, também existe pessoas pensando, e aí começou o nosso match. Se fosse um Tinder, a gente tinha dado o nosso primeiro match lá em 2021. E aí começou o flerte de rede social, de seguir, de estar ali conectado, de usar suas redes sociais, os algoritmos a seu favor, e a gente foi se conhecendo até que chegou uma proposta para mim. E a minha vontade era sair de Maringá direto para São Paulo, mas eu sentia que era um pulo muito grande, era um salto muito grande para onde eu ia ir. Eu falava, pô, será que eu estou preparado para isso? Então ficava aquele, será que eu sou bom o suficiente para isso? Será que tem um mercado além? Será que é Curitiba? Nunca tinha pensado em Porto Alegre, até que chegou essa proposta de Porto Alegre para atender o banco que eu sou cliente, desde da meu primeiro dia de agência. A vida vai abrindo as portas e a gente vai se reconectando, se conectando com pessoas, e isso aconteceu. E fui entrar na ROC, House of Creativity, que eu nunca tinha ouvido falar, mas dentro do Profissionais do Ano, conheci, e eles me conheceram. E eu vou mostrar um pouco para vocês do que ela era em 2021, porque os números que estão ali já quadruplicaram. É algo surreal. A empresa cresceu muito desde que aderiu 100% home office. Tem lá a central para onde as pessoas, se quiserem ir trabalhar, elas podem ir, mas a empresa é totalmente home office. Então, tem profissionais aqui, São Paulo, Rio de Janeiro, eles conseguiram fazer essa transição de pandemia e transformar esse home office no jeito de lidar com a empresa e de lidar com contas muito grandes, que foi algo muito vantajoso, assim, que me fez pensar em ir para Porto Alegre, que eu tinha uma oportunidade de ter o meu tempo também, não estar todo dia ali dentro da agência, de ter um espaço, de poder criar o meu ambiente para trabalhar. E essa é a ROC de 2021, que hoje está muito maior. Então, queria apresentar para vocês, caso vocês ainda não conheçam. Oito anos. De 10 para 88 pessoas. De 1 para 17 clientes. 2 vezes Agência do Ano. Finalista no Cannes Lions, no AWW Awards e no FWA. Festivais de criatividade e inovação em tecnologia. Premiada no Brasil, nos Estados Unidos, na França, na Índia, no Chile e na Inglaterra. Vencedora de melhor comercial no Los Angeles Film Awards, no Paris Play Film Festival e no Wales International Film Festival. A história da Moria em Porto Alegre está escrita para sempre. O nome não. Agora somos ROC, House of Creativity. Um novo nome e uma nova marca que representam a nossa essência. Uma casa de criatividade. Uma casa com diversidade, leveza, transparência e alegria. Uma criatividade estratégica que impulsiona marcas e negócios para inspirar e mudar o mundo e a vida. Porque é assim que somos. Nós acreditamos no poder transformador da criatividade, nos instigantes e inesperados caminhos que ela abre e na poeira luminosa que ela deixa por onde passa. Nós acreditamos na faísca que dispara o foguete, na emoção que altera a razão, no instinto e no insight. Nós acreditamos em deixar as pessoas serem elas mesmas e em marcas feitas para estas pessoas. E na beleza, na verdade e na simplicidade que as conectam. Nós acreditamos que o mundo pode ser melhor e mais humano.
E faremos isso com criatividade. Essa estrela brilhante na escuridão do problema. Essa é a Rock, que hoje tenho orgulho em fazer parte. É maravilhoso, e realmente é uma casa de criatividade mesmo, que bota você para conversar, para criar, para conhecer outras pessoas. É uma mecânica de trabalho totalmente diferente do que eu já tinha visto, assim, e que ajuda muito na criação. Esses são os clientes da Rock, alguns deles, né? Chegaram outros novos. E eu fui contratado para fazer parte da criação nacional do Sicredi, que é o maior cliente de dentro da agência, que é uma responsabilidade bem grande. E que, como eu disse, era o meu banco. Então, houve uma conexão de primeira, assim. E esse material, que eu vou dar o play para vocês agora, foi o que fez eu e a Rock dar o match. O meu material com esse fez com que eles percebessem que eu tinha a mesma veia que eles desejavam. Sabe quando um pedaço de música fica com você? E não tem jeito de lembrar? Eu tive isso durante muito tempo. Até que um dia, um som muito mais forte entrou na minha vida. Aqui foi onde a gente deu match, que a gente viu que a nossa linha de comunicação era parecida, e aí começou o nosso flerte, e fui contratado e entrei no meio de um varejão, porque, pense, a gente está vivendo na época das Big Techs, trabalhar dentro do Sicredi, que é a cooperativa de crédito mais antiga do Brasil, mais de 120 anos de história, para combater umas Big Techs que acabaram de chegar, é algo muito difícil. E que a gente está tendo que aprender a lidar, a ensinar um cliente um pouco conservador, a sair um pouco do que ele era acostumado a fazer. Essa foi a primeira campanha que eu entrei, que estava desenvolvendo. Abra uma poupança. Poupe, poupe a beça. São milhões em prêmios. Entre nessa festa e leve com você seu sonho mais louco. Concorra a milhões lindos no seu bolso. Promoção Poupança Premiada Sicredi. Traga a sua poupança pro Sicredi e concorra a 2,5 milhões em prêmios em dinheiro. Esse é o varejo. A gente tem que vender e estamos tentando mostrar para o Sicredi também essa importância de outras comunicações um pouco mais soltas, assim, por mais que tenhamos uma grande dificuldade por ser um cliente muito grande, muito extenso, com muitas variáveis, assim. E esse material eu quis trazer porque ele exemplifica muito bem o que é a Rock e esse debate de ideias que é proposto dentro de um lugar de criatividade, de que é você não ter medo de perder uma ideia, e sim de abrir essa ideia para outras pessoas, para que essas pessoas possam contribuir e te mostrar outros caminhos que pode ser alcançado. E esse material foi o primeiro que eu tive esse contato, porque é uma agência com mais de 200, 300 pessoas, que foi aberto para todos, e você vê um doc se transformando num doc de mais de 100 páginas,
com pessoas colaborando, até sair o material final, você se sente parte de um negócio muito grande. E esse é um vídeo para Libertadores desse ano de 2023 do Internacional, clube lá de Porto Alegre, que também é cliente da Rock. Liberta teu orgulho. Liberta teu apoio. Liberta tua voz. Eu sou colorado! Liberta teu desejo. Liberta tua energia. Liberta tua magia. Liberta tua dor. Liberta tua lágrima. Liberta tua força. Liberta teu canto, liberta teu grito, liberta tua paixão. Liberta tua luta. Liberta tua raça. Liberta teu amor. Liberta teu sentimento. Liberta nossa loucura. Material muito gostoso, sou apaixonado por esportes, por futebol. E foi algo assim que eu tinha feito, já fiz uma campanha ano passado, junto com o pessoal da Pública, para o São Paulo, para o Fluminense, para o Sport Recife, Goiás, que foi algo também muito legal. Mas o Internacional é um super campeão e poder participar da campanha de entrada deles nessa luta pela Libertadores de 2023 foi algo muito legal. Essa é um pouquinho da minha trajetória, de tudo que eu fiz. E agora eu vou entrar numa parte um pouco didática, assim, sobre criatividade, para antes a gente falar sobre inteligência artificial. A criatividade na era da inteligência artificial. E é um assunto muito novo que a gente está vivendo, aprendendo todos ao mesmo momento. Muitas teorias, muitas coisas acontecendo e que a gente tem que estar totalmente conectado e atento, porque a gente depende totalmente disso. E existem muitas coisas que a gente ganha, a gente perde dentro desse processo. Então, é bom a gente estar inteirado. Para poder falar um pouco sobre isso, tem esse livro que chama De Onde Vêm as Boas Ideias, que é do Steve Johnson, que eu dei como todo bom publicitário, eu dei uma roubadinha dentro do conteúdo dele para vir trocar uma ideia com vocês, porque ele apresenta algumas ideias sobre criatividade de uma forma diferente. Aqui ele mostra, dentro desse livro, que existem sim os criativos natos, gênios, mas também existe a criatividade treinada. Que você pode sim ser um criativo se você fizer tudo ao seu redor se transformar numa forma criativa de pensar, de agir, de falar. Então, a criatividade também pode ser treinada. E esse livro, para vocês que quiserem ter um conteúdo legal, indico, tem uma palestra dele também, acho que é TEDx, falando sobre isso, sobre esse livro, e é algo muito esclarecedor assim, para a gente que está chegando, vindo do mercado super forte de criatividade, que tem Washington Oliveto, Nissan. Quem somos nós? Nós também podemos ser eles, treinando, fazendo, porque hoje a gente vem de um outro momento de criatividade, a criatividade analítica, né? O que é a criatividade? A criatividade é contexto, senso de oportunidade, intuição, interação social, empatia, emoções e humor. Basicamente, tudo isso forma a criatividade. Cada um desses elementos aqui apresentados, eles estão dentro da nossa vida e que moldam o nosso criativo, o nosso jeito criativo de ser. Para falar sobre criatividade, eu vou num assunto muito diferente da criatividade, porque seria muito fácil chegar aqui e falar sobre uma campanha, mas eu quero mostrar para vocês que pensar fora da caixa também está dentro do cotidiano de outros mercados, não só da publicidade. E um dos grandes problemas do mundo é a morte das crianças prematuras. Nos países de terceiro mundo, como na África, até mesmo aqui na América do Sul. E é um problema central que a OMS vem tentando resolver esse problema. E dentro de um ambiente criativo, surgiu uma solução para isso. Qual seria a solução óbvia? Eu não vou ler esse texto, ou eu posso ler para vocês também. É um empresário chamado Timothy Pressler, fundador da organização Design That Matters,
enfrentou o desafiante problema da alta taxa de mortalidade infantil nos países de desenvolvimento. Ele reconheceu que uma solução simples seria oferecer as incubadoras neonatais modernas para manter os bebês prematuros aquecidos, o que poderia reduzir significativamente as taxas de mortalidade. Essa é a saída criativa óbvia para esse problema. Vamos construir UTIs neonatais e enviar para esses países. Mas é um país de terceiro mundo, que não tem a tecnologia suficiente para dar a assistência para esse material. Então, você pode mandar para lá, em 2 anos esse material vai cair em desuso, porque eles não têm a manutenção correta para fazer isso. Então, chegava lá, trabalhava por 2 anos, você perdia o material de $40 mil, por não ter como fazer a manutenção. E é nesse momento que entra a criatividade. O que a gente pode fazer para melhorar essa situação? A gente tem a solução, que é a incubadora, mas do jeito que ela é feita convencionalmente, não resolve o problema de quem está lá na África. E o que tem em todo lugar do mundo? Uma Toyota. E foi isso que eles fizeram. Analisando a situação da África, dos países de terceiro mundo, analisaram que a marca Toyota, das caminhonetes Hilux, entre outras marcas, é uma marca muito comum nesses países, por ter uma durabilidade maior, não quebrar. E eles, no atrito ali entre esses times criativos que ficavam dentro do MIT, eles começaram a pensar em formas que eles poderiam resolver esse problema. E eles formaram uma incubadora toda feita de peças de Toyota. Porque em todos é um protótipo. Em todos esses países existem um mecânico que sabe mexer com essa peça. Então, se ele sabe mexer no carro, ele vai saber mexer também na incubadora. Essa é uma saída não convencional, mas que resolve um problema da melhor forma possível do que tem dentro do seu contexto. Então, por isso que eu queria trazer esse exemplo para vocês, que está dentro desse livro, está dentro da apresentação, que eu roubei para estar aqui trocando uma ideia. Não seria tão inteligente para desenvolver algo assim. E essa é uma frase que eu sempre uso, e ficou até meio clichê entre as pessoas que eu trabalho, que eu sempre digo ela: você não precisa criar a roda, apenas fazer ela girar. É simples, mas é real. Eu falo, isso está sempre dentro do meu conceito, que às vezes a gente chega numa ideia, a gente quer recriar a roda, quer fazer algo totalmente diferente, sendo que o caminho criativo que a gente tem que ir é ver para onde ela está rodando e fazer ela rodar de uma forma nova, mas fazendo o que ela já fazia. A função já está criada, ela gira, a roda não faz nada além de girar. Mas você pode colocar uma luz, você pode mexer na forma que ela gira e melhorar esse desempenho. E dentro desse livro, existe um capítulo que é o possível adjacente, que é uma teoria do Stuart Kauffman, que cada ideia que você tem, você abre portas que ela não segue linearmente um caminho que ela pode seguir. Então, vamos supor que uma ideia seja esse quadrado. Ela nos apresenta 4 saídas possíveis, que você vai poder ter essas saídas quando você apresenta essa ideia para outras pessoas, para outros criativos, quando você debate essa ideia, quando você abre a sua ideia para outras pessoas, você consegue abrir outros caminhos que você pode seguir. E essa ideia, ela muda. Porque trouxe outras pessoas, abriu outras portas e a infinidade vai aumentando, se transforma em algo muito maior. Isso é a criatividade, esse é o mundo que a gente vive hoje, essa é a tecnologia. E esse conceito é utilizado em tudo que a gente vive hoje em dia. Não só dentro da publicidade, dentro da criatividade, mas dentro de tudo que a gente está inserido nesse mundo caótico, ele é feito dessa mesma forma, essa mesma desenvoltura, com as portas que são abertas, as PAs. A PA é um mapa de todas as maneiras que futuros podem se reinventar. Os limites da PA se expandem à medida que exploramos cada combinação e introduz novas possíveis combinações. Essas são as PAs que a gente apresentou, essas saídas que tem para um problema, pode ter 4, 5, 6, 7 saídas. Quando você apresenta para outras pessoas, podem virar 16, 20, 30, uma multiplicação infinita, até você ter algo totalmente novo na sua mão, dentro da primeira ideia que você teve a ideia de abrir para outras pessoas, de sair para um debate criativo. A inovação é fazer o novo recordar o velho. Isso é uma máquina analítica. Ela servia, ela foi feita mais ou menos no ano de 1860,
E essa tecnologia, ela poderia pegar um cartão ponto daquela época e analisar em mais de 50 dígitos. Ela era feita a vapor. Mas essa ideia, ela era muito boa, mas não era feita para aquele momento. Então, a ideia pode estar certa, mas se o ambiente não estiver pronto para ela, ela não se desenvolve. Esse produto, ele foi um possível adjacente, que foi parado o projeto dele por foi retomado no ano de 1950, então ficou parado por quase 100 anos esse projeto, essa ideia que foi proposta um dia por alguém. Mas não era o momento certo dela acontecer, mas a ideia estava lá, ela foi exposta por outras pessoas e estava no subconsciente de geral. Existia uma máquina a vapor que fazia isso. Isso é a mesma coisa que aconteceu com o metaverso. O metaverso, ele é uma ideia muito boa, mas criou-se um hype muito grande sobre o que ia ser o metaverso. Acho que todos nós vivenciamos isso. Quando falaram de metaverso, nós já imaginávamos que a gente ia pegar o nosso óculos e ia cair dentro de um universo novo, que a gente ia fazer uma amizade tocando uma pessoa. E quando a gente entrou lá, não sei se alguém conhece Tibia, parecia um jogo 2D de Tibia. O primeiro contato que nós tivemos foi algo tipo assim, broxante. Que aí a gente pegou e fez o quê? Descartou essa ideia. Para muitas pessoas, o metaverso está morto, mas não. O metaverso está ali, ele é uma ideia muito boa para algo revolucionário que vai chegar, mas não é o momento dele agora. Isso vem do quê? De ter-se um laboratório, um lab experience, né? Que o publicitário ele gosta de usar teorias em inglês, porque senão a gente não está falando a mesma língua. Que é um laboratório de experiência, que é você testar ferro com ferro, o debate, ter a ideia, debater, estar aberto, ouvir, porque a gente, como pai de ideias, é difícil para a gente mostrar para alguém e a pessoa falar, pô, não gostei. A gente sente aquele negócio de pai, pô, não fala do meu filho. Mas se a gente desapega e aceita as ideias que estão vindo, a gente está tratando no ferro, um laboratório de experiência. Então, a gente está testando na prática, não é só teoria, quando a gente abre esse universo. E a criatividade, basicamente, é isso. E estar num ambiente com muitos elementos acelera a criatividade. Para muitas pessoas, isso é explorar a criatividade. As startups coloridas, pessoas sentadas em puffs, que a gente tem algumas experiências que também não funcionam assim, mas que está sendo e foi disseminado por muito tempo, que é a ideia do laboratório de experiência. Isso parece um laboratório de experiência para vocês? Não sei se vocês conhecem esse prédio. Esse prédio é o prédio 20, a incubadora mágica do MIT. O MIT, para quem já estudou, já viu Big Bang Theory, é a história um deles estuda lá, né? E esse prédio 20 do MIT, lindo, maravilhoso, ele foi o berço da criatividade desde os anos de 1947. E aí, o que tinha de tão especial? No mais famoso berço de inovação do MIT, segundo as pessoas que passaram por lá, um verdadeiro caos criativo. Hoje, seria uma startup, esse MIT. Ele era um local provisório que foi feito na Segunda Guerra Mundial, que era um laboratório de estudos, e ele foi feito uma estrutura em 4 dias. E lá foram jogadas pessoas, e ele era para ser demolido no ano de 47. Não foi pelo grande número de pessoas dentro da faculdade, esse prédio foi ficando, parede de madeira. Mas lá dentro, o que existia ali? Pessoas de diversos mercados, de diversas áreas, debatendo. Ali, ele era em formato de F, não tinha um corredor reto. Então, se você quisesse ir num outro setor, muitas vezes você se perdia dentro desse prédio. Então, o que acontecia quando você se perdia? Você tinha um contato com outras pessoas, com outras áreas, você conversava. Se você precisasse passar um cabo de um lado para o outro, como ele era um prédio que ninguém ligava, ele era o patinho feio do MIT, você poderia chegar lá com sua furadeira e passar o cabo na frente de todo mundo. Era um lugar
onde a criatividade estava sendo executada de forma real. E dentro dessas paredes aqui, horrorosas, podemos dizer assim, que nada se parece com esses ambientes criativos que as pessoas dizem que saíram coisas maravilhosas. Ó, do Encontro dos Engenheiros Eletrônicos com o Clube de Motores para Ferrovias, nasceu o Fliperama dentro desse lugar. Do Encontro dos Engenheiros Eletrônicos com o Departamento de Música no Laboratório de Acústica, nasceu a tecnologia que criou o Boys, que nada mais é que hoje os nossos fones de ouvidos, De dentro desse MIT, foram criadas as telas e canetas de touchscreen, o e-mail, a Sopa Campbell, o GPS, que logo vamos falar dele, o Guitar Hero, o World Wide Web, as planilhas eletrônicas, lâminas descartáveis de babear, que seria a Gillette, o sistema de cancelamento de ruído sonoro. E lá de dentro foram fundadas a E-Trade, HP, a Kami, a iRobot, Intel, Dropbox, BuzzFeed, Khan Academy, Qualcomm, HubSpot, Boston Dynamics e entre outras. O PIB do que foi criado lá dentro é maior do que o 100º maior PIB de país no mundo. Do dinheiro que foi criado por essas pessoas que estudaram dentro desse prédio do MIT, que foi demolido, mas que ficou a história, que era um lugar de criação. E aí a gente fala sobre o possível adjacente nas inteligências artificiais. Um dos grandes exemplos de possíveis adjacentes foi a internet, a chegada da internet, que explorou o PA de uma forma muito mais rápida do que qualquer outra tecnologia. Porque se a gente parar para pensar em 95, quando começou a se falar de internet, que as pessoas começaram a ter esse acesso à internet, e a gente fazer um corte na evolução da onde nós estamos hoje, a gente vê que o possível adjacente desse momento abriram muitas portas para várias plataformas, para várias coisas que aconteceram. Desde a fundação do computador a gente teve os possíveis adjacentes abriram os hiperlinks, a internet, a rede. Depois disso, foram inseridos dentro da internet os textos, as imagens, os SMS, transações financeiras, áudios, blogs, portais, publicidade, shopping, YouTube, cinema, áudio, GPS, celular, até que chegamos no momento que estamos hoje, que é o momento das inteligências artificiais. Tudo começou em um possível adjacente, quando a porta do computador foi aberta para a chegada da internet, e hoje a gente está aqui. ChatGPT, Midjourney. Isso mostra o quê? Que a web é plataforma. Plataforma nada mais é do que os construtores de plataformas e ecossistemas não abrem apenas uma porta para o possível adjacente, constroem um pavimento inteiro. Então, quando você criou a internet, criou o computador, não foi uma porta que foi aberta, foi um prédio todo de portas, de pavimentos, de ideias que poderiam ser, que foram criadas dentro dessa primeira ideia central do computador, que lá em 1860 virou uma ideia morta, que era a máquina analítica. Daquilo nasceu tudo isso, que são as plataformas empilhadas. E o GPS foi criado lá dentro do MIT. E a história dele, de como foi criado, foi algo muito magnífico, assim. No ano de 57, quando estava na briga entre Estados Unidos e Rússia, pela a corrida pelo espaço, a Rússia lançou o satélite Sputnik. E dentro do MIT, dois caras lá, eu vou falar dessa forma, que é a forma que você falar, dois caras que estavam lá dentro, falaram assim, pô, se eles lançaram isso na atmosfera, e nós temos as torres, nós conseguimos, talvez, pegar o sinal de onde a Sputnik está passando. E esses caras, dentro do refeitório do MIT, daquele prédio, eles abriram essa ideia para outras pessoas. E essas pessoas começaram a contribuir para essa história. E a maior ideia deles foi o seguinte, um dia chegou um cara e falou assim, meu, se vocês conseguem encontrar esse GPS lá no espaço, a gente consegue fazer o contrário, porque tudo é baseado na guerra. Os Estados Unidos tinham alguns submarinos e eles queriam atacar Moscou dentro da Guerra Fria. E a ideia que eles tinham era o seguinte, como que a gente ia conseguir saber se um míssil ia acertar Moscou
se os submarinos, que eram as únicas coisas que conseguiam se aproximar da Rússia, você não sabia onde ela estava dentro do vasto oceano. E dentro dessa ideia do GPS, os caras da segurança dos Estados Unidos viram uma oportunidade de conseguir localizar os submarinos dentro do mar aberto para conseguir ter mais uma arma contra a Rússia nessa Guerra Fria. E se a gente falar de GPS, porque eu falei sobre os pavimentos e sobre os possíveis adjacentes, se não tivesse o GPS, ele possibilitou quase todo mundo que nós vivemos hoje. Todos vocês que estão dentro dessa sala estão com GPS ativos, porque se você tem o iFood, se você tem a sua Netflix, se você tem o Google Maps, tudo que você tem veio desse possível adjacente, que foi uma ideia que surgiu lá dentro da MIT, que proporcionou que outras pessoas pudessem desenvolver outras ferramentas. Porque após esse estudo do GPS, o código, a ideia do GPS, ela foi aberta para outras pessoas. Então, você não precisava, criar algo. Porque o GPS ele já estava lá, o sistema de navegação já estava pronto. Você precisava fazer o quê? Fazer a roda girar. E foi isso que todas essas empresas que estão aqui, todos esses momentos, tudo usou o GPS de uma forma livre. E aí nós chegamos no momento que estamos hoje. Então, a inteligência artificial é ferramenta dentro disso tudo. E está tendo uma grande confusão. A inteligência artificial hoje, não posso dizer daqui 5 anos, 10 anos, porque é uma evolução muito rápida, mas hoje ela é uma ferramenta e nós, como publicitários, precisamos usar ela de forma criativa. Aqui a Amy Webb, ela é uma especialista em futuro e eu tirei alguns trechos de algumas falas dela. Creio que as pessoas estão muito ligadas nessa ideia de que teremos seres de inteligência artificial que pensarão e se comportarão como seres humanos e que, por isso, mesmo serão uma ameaça aos nossos trabalhos e à nossa existência. Mas eu acho que estamos caminhando para uma inteligência artificial de apoio. Vamos falar sobre o ChatGPT, que foi a grande bomba que chegou na nossa vida e que deu aquele tremor e aquele medo. Pô, agora que eu tô chegando no mercado de trabalho, eu vou perder meu trampo pro computador. Que é isso? O que está acontecendo? Todos nós tivemos essa ideia de primeiro momento. Mas o ChatGPT, ele traz uma facilidade que antes você executava a tarefa de pesquisar e redigir um texto para produzir o conteúdo. Depois, eu executo a tarefa de programar a ferramenta para pesquisar e redigir por mim o conteúdo X em muito menos tempo. Que é a parte burocrática do trabalho, que é a parte difícil, que é a parte chata de ser feita, ela faz. Ou seja, a diversidade, a criatividade dentro das inteligências artificiais é para explorar essas portas abertas. Então, a IA, ela fica com a ferramenta como um instrumento para a inovação, que é para nos dar a base, a ideia do que fazer, e a criatividade nos dá o tempo de pensar nas portas abertas, de botar essas ideias na pista, porque o texto, que era uma coisa que demandava, as ideias, planejar aquilo, a gente já tem uma base. Claro que a gente tem que vir mexendo, mas basicamente é isso. Ela vem com uma ferramenta para auxiliar nós como criativos e nos dá mais tempo, porque hoje a gente sabe, se a gente pudesse ter um dia de 48 horas, a gente ia ocupar as 48 horas. Nós, como publicitários, estamos dentro de agência, a gente sabe como que é o dia dentro de uma agência. E aí chega a grande pergunta que vale 1 milhão. A inteligência artificial vai roubar nossos empregos? Eu sei que isso é uma coisa que vem fazendo com que a gente pense muito sobre o nosso momento como criativos. Ela vai ou não vai roubar nosso emprego? Vai. E não também. Porque são as portas que se abrem e a gente tem que estar preparado. A gente tem que, agora, nesse momento, estar entendendo o que está acontecendo, estar por dentro dessas inteligências artificiais, o que elas podem e não podem fazer, o que elas podem ou não contribuir com o nosso trabalho, como que elas podem ser um amigo no nosso momento de criação. Porque elas, hoje,
Estou falando hoje, não vou me comprometer de falar que é para sempre, mas hoje elas não roubam o nosso trabalho. Mas as pessoas usando o IA vão. Então, quer dizer que, tipo, se você não souber usar a inteligência artificial, o seu concorrente, ele vai treinar, ele vai saber usar e ele vai te ganhar. Ele vai te roubar uma conta, ele vai te roubar um cliente e ele vai fazer você fechar a porta. Então, a inteligência em si não vai te fazer perder o trabalho hoje, mas as pessoas usando ela vai. Então, nós, como criativos, nesse momento, fica essa reflexão do que nós estamos fazendo, em vez de estar vivendo essa parte alarmista, para estar dentro dessa inteligência que está chegando, porque ela é uma realidade, ela não vai mudar. Daqui para a gente está na ponta do iceberg. A gente vive um chat GPT que tem 9 anos. A inteligência dela é de uma criança de 9 anos. Hoje, o QI. A base de dados de pesquisa é de 2021. O próximo passo de avanço dela é chegar no QI do Einstein. De estar nessa conversação. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai ter medo ou a gente vai aprender a como usar o Einstein ao nosso favor? Porque uma hora ela vai ser o Einstein. E você pode ter o Einstein do seu lado ou você pode ter uma porta do seu lado, uma porta fechada. Então, essas são as tendências para um futuro. A IA regenerativa será incorporada a um número ainda maior de aplicações. Modelos de linguagem na linguagem ChatGPT serão integrados a todos os aplicativos e produtos específicos serão criados para isso. Então, é nisso que a gente tem que estar pensando. Aonde o ChatGPT pode entrar, onde ele vai entrar nas nossas vidas. As empresas vão perceber que a IA é necessária para o crescimento no ambiente de negócio, mesmo que torne algumas funções de seus funcionários obsoletas. Isso também aconteceu com a chegada da internet, aconteceu com a chegada da eletricidade, quando vivíamos na época do carvão, de outro tipo de energia, e está acontecendo agora com na nossa geração também. Com a ajuda da inteligência generativa, os times de inovação da empresa poderão desenvolver sistemas para gerenciamento de decisões, inteligência do negócio e criação de produtos. A IA também vai melhorar a eficiência das organizações e aumentar a criatividade, levando à criação de times híbridos com homens e máquinas. Esse é o nosso futuro dentro da criatividade, dentro da criação. Esse é o cenário que se apresenta hoje para nós, publicitários, criativos, para qualquer tipo de mercado, não só na criação. Estamos falando hoje estritamente de criação, mas a inteligência artificial chegou em todos os mercados que você conseguir imaginar hoje. Se o seu pai trabalha em qualquer função que você pensar, no mundo está sendo desenvolvido uma inteligência artificial para auxiliá-lo ou roubar o emprego dele. É o que está acontecendo. Criativo ou tecnológico? O futuro é não binário. Criativo mais tecnológico. Esse é o mundo que nós vamos viver. Fazer essa junção da criatividade com a tecnologia que está se apresentando para nós. Esse é o nosso papel hoje. E falando sobre isso, eu quero mostrar um exemplo que acho que todos aqui viram do que é esse futuro não binário, do que é o criativo mais tecnológico. Hoje nós tivemos um grande exemplo disso. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantada como uma nova invenção. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, nossa
Volkswagen 70 anos. Sucesso que passa de geração em geração. Esse era um possível adjacente que estava aberto para todos. E quem conseguiu aproveitar no Brasil fez a primeira publicidade forte assim, de mídia nacional, usando a Elis Regina num comercial ao lado da sua filha. Isso estava aberto para todos nós. Mas tem que ter peito para peitar. Em vez de ficar naquele medo de que a inteligência artificial vai roubar o meu emprego, não, a inteligência artificial vai ser o meu brainstorm, ela vai estar comigo e eu vou criar algo foda que vai revolucionar o mercado. Esse comercial, ele foi um divisor de águas do que vai ser feito daqui para frente. Ele é um marco, ele foi o primeiro. E eu acredito que muitos de vocês que estão aqui hoje já viram esse material e o hype danado que aconteceu em cima dele. Mas esse era o possível adjacente que a gente falou. A porta que foi aberta quando chegou a inteligência artificial. A Volkswagen, ela soube aproveitar esse momento, usou o deepfake, usou a inteligência artificial e mostrou que o novo sempre vem. Essa é a ideia da campanha. E o novo veio. Realmente o novo veio. E é isso, pessoal. Essa é a pequena apresentação que eu preparei aí para vocês. Falei um pouco sobre o contexto ali da criatividade. Essa foto também é muito emblemática para mim. Foi de um material muito grande, que quando eu li essa frase do Walt Disney, se você pode sonhar, você pode realizar. E eu queria finalizar com isso aqui, se você pode sonhar, você pode realizar. E para vocês que estão nas primeiras experiências dentro do mercado publicitário, que estão com esse medo do que está rolando, o novo veio. E vocês são o novo, entendeu? Vocês estão dentro, nós somos o novo. Então, se a gente souber aproveitar isso ao nosso favor, seremos publicitários ainda melhores. Abrindo novas portas que antes a gente não conseguiria exemplificar, a gente não conseguiria fazer, por não ter o contexto da ideia. A gente hoje consegue fazer exatamente o que a gente quiser e apresentar a nossa ideia do jeito que a gente quiser, através das inteligências artificiais. Beleza, pessoal? Da parte de vídeo, era isso que eu queria conversar com vocês. Fica aberto agora aí para as perguntas. Espero que tenham gostado, porque eu vou ser bem sincero, assim, como todo publicitário, eu tive uma apresentação, tinha a ideia, peguei a apresentação de um amigo. Essa apresentação que eu mostrei para vocês foi quase toda criada em inteligência artificial. As imagens que estão ali são todas do Midjourney, que a gente criou. E é isso, ele abriu uma porta na minha cabeça, eu fui lá e peguei a ideia dele e transformei na minha ideia. E depois eu vou enviar para ele essa apresentação que vocês estão me mandando, que vocês vão me mandar, para mostrar para ele que eu usei isso também a meu favor. E basicamente era isso que eu queria trocar essa ideia com vocês, sobre a criatividade. Que a criatividade nada mais é que as portas que são abertas e estar preparado para a oportunidade a hora que ela vier. Beleza? Fico aberto aí para as perguntas, se tiver alguma. Beleza, Igor. Muito legal. Vou ler agora algumas aqui do chat, se alguém tiver mais alguma pergunta que quiser enviar para a gente. A Elisângela está perguntando: como você vê o papel da inteligência artificial na profissão de copywriter? Você acredita que a IA pode auxiliar ou substituir certas tarefas criativas na área da redação publicitária? Sim, com certeza. Eu, particularmente, uso todo dia. A inteligência artificial, vamos falar assim mais do ChatGPT, né, para copywriters. Ela serve basicamente para ter um suporte, que a forma que eu utilizo ela no meu brainstorm é da seguinte forma: eu não tenho acesso ao Nizam, eu não tenho acesso ao Washington Oliveto, mas quando eu estou criando alguma campanha, vamos supor que eu quero fazer um jingle, um dos maiores caras do jingle no Brasil é o Nizam. E eu sempre pergunto para o ChatGPT: você pode assumir a personalidade do Nizam para a gente fazer um brainstorm? E nesse momento, ela assume esse papel do Nizam e a gente começa a trocar uma ideia referente ao jingle, ao que eu quero fazer. E eu consigo ter mais ou menos uma ideia de que caminho criativo essa pessoa vai seguir. E então, esse brainstorm, ele fica muito mais fácil, porque eu consigo pegar essa ideia que talvez o Nizam teria, mas como eu disse, a inteligência artificial ela é uma criança de 9 anos.
Então, ela vai dar um texto duro, ó, isso, muito metódico. E aí vem o nosso papel de criativo, de pegar aquela ideia reformulada que ela deu e transformar. Porque, como eu disse, a inteligência artificial é ferramenta, ela não é copywriter. E a gente consegue identificar um texto que é escrito pela inteligência artificial hoje. Não sei daqui a alguns anos, mas hoje a gente consegue. E para a profissão de copywriter, ela é maravilhosa por ter alguns textos assim que a gente sabe que é metódico e que eles vão se repetir. E se eles vão se repetir, a gente pode fazer eles através da inteligência artificial e ter um tempo para a gente criar, de fato. Porque assim que ela faz a parte metódica, a gente vem e completa com a nossa criatividade. Para o papel do copywriter, eu, particularmente, foi... Tipo, eu poderia colocar um quadro do ChatGPT aqui, de tão feliz que eu fiquei com a chegada dele. Porque diminuiu a minha parte de criação em horas, assim, algo que eu deveria... Até criando, assim, roteiros de filmes, às vezes eu vou procurar no Google uma ideia. Igual esses dias eu estava escrevendo um roteiro de um filme que vai se passar nos anos 30. Eu não sabia como que ia fazer uma viagem São Paulo-Paraíba. Jogava no Google, não conseguia achar nada. Eu fui no ChatGPT e coloquei: você poderia me auxiliar com algo? Sim. No ano de 1930, quais que eram os transportes disponíveis para fazer uma viagem da Paraíba a tal lugar? E ela me deu uma lista. Então, isso facilitou na hora de eu jogar no Google. Então, eu peguei o prompt, peguei a resposta dela e comecei a pesquisar em cima do que ela tinha me dito, para verificar a veracidade daquilo, para ver se era real, porque também não dá para confiar 100%, porque o ChatGPT inventa muita coisa. Porque ela é feita para te dar uma resposta. Não importa o que seja, se ela não tiver na base de dados, ela vai criar. Então, a gente tem que estar sempre atento nessa parte da pesquisa. Então, para o Cope, é maravilhoso, assim, para você usar como ferramenta de brainstorming. A Beatriz Carvalho também trouxe uma pergunta. Ela disse primeiro que essa frase da Disney está na parede da empresa que ela trabalha, que ela acha a frase muito boa. Isso. E daí ela perguntou o seguinte: você acredita que a IA é uma boa ferramenta para qualquer publicidade ou ela funciona melhor para determinados temas? Ao meu ver, ela é um suporte para todos os tipos de publicidade, porque ela tem uma base de dados vasta, muito forte, e que por mais que esteja em 2021, ela consegue te auxiliar em saídas criativas para vários tipos de comunicação, digital, offline. O offline até mais, porque ela tem mais base de dados, né, sobre o que já foi feito. E, então, ela tem um suporte muito bom, assim, dentro desse processo de criação. Você pode repetir novamente a pergunta, só para ver se eu respondi? Ela perguntou se você acredita que a IA é uma boa ferramenta para qualquer publicidade ou somente para determinados temas, e que ela funciona melhor. Então, a resposta foi isso mesmo. Então, eu acho que eu respondi. Eu acho que ela é uma ferramenta para todos os tipos de publicidade. Igor, então, para a gente caminhar aqui para o fim da nossa conversa, você citou ali o livro do Steve Johnson, né? Eu queria saber se você tem mais alguma indicação de conteúdo, podcast, livro, aí, alguma coisa que você queria indicar para a gente. Olha, vou falar um pouco sobre algoritmo e usar o algoritmo a seu favor. Uma coisa que eu tenho muito em mim, assim, é usar essas tecnologias que estão aí ocultas ao meu favor. Então, eu criei uma rede social, tanto o LinkedIn como o Instagram próprio para isso, que eu adicionei pessoas, criativos, concorrentes, e eu fiz uma rede que dentro dessa comunicação, tudo que é postado ali, ele é voltado para dentro daquilo que eu estou precisando. Então, vamos supor, esse material da Elis Regina, antes de sair hoje na mídia, ontem já estava o burburinho dentro das pessoas ali que eu sigo, porque elas já estavam mostrando um pouco do que estava acontecendo. Então, uma dica que eu dou é otimizar suas redes sociais, criar uma rede social de trabalho focada no que você quer, e não só nichar dentro da publicidade. Pegar ideias criativas e pessoas criativas de vários mercados, assim, pessoas que falam sobre criatividade, não só a publicitária, porque senão a gente vive um papo de demagogo, de publicitário, porque se você acompanha só publicitário, você vai estar falando de publicidade para publicitário. E, às vezes, no processo criativo, a gente precisa de uma ideia
de um cara que revolucionou, igual, né, a ideia como que é o nome? Acabei de falar. Das maternidades para as crianças, entende? Das UTIs neonatais. Essa ideia é super criativa e não veio de dentro do processo criativo de publicidade. Então, se a gente souber usar o algoritmo a nosso favor, é super válido. Eu tenho, não sei se vocês acompanham o Ads of the World, que é um site onde muito da publicidade que é feita no mundo, as melhores peças são compartilhadas lá. Então, é bom ter o LinkedIn, você saber otimizar o seu LinkedIn também para a parte criativa, é super válido. Uma coisa também que eu acho super importante nesse momento de atualização é ter um grupo de pessoas que estão ligadas dentro disso e criar um ambiente onde vocês conseguem compartilhar novas tecnologias de inteligência artificial que estão chegando, para vocês criarem um suporte entre si para conseguir se ajudar. É uma das coisas também que eu indico, assim. Eu posso compartilhar alguns e-books, algumas coisas que eu tenho aqui através de você ou da Elisângela, para que seja disponível para as pessoas que queiram ler um pouco, porque eu tenho um grupo aqui da agência, que a gente não usa o WhatsApp, mas é um grupo do Messenger do Gmail, em que foi feito um campo onde as pessoas todos os dias elas alimentam ali, são mais de 300 pessoas que quando vê uma ideia de inteligência artificial, um comercial novo, algo diferente, elas compartilham ali dentro, porque dentro da agência nós somos todos um. Dentro do nosso processo criativo, nós somos todos um. E se você quer crescer dentro da sua agência e sair fora da bolha, você tem que convencer essas pessoas também que é importante que elas alimentem todo o time com essas ideias. O seu amigo, que vocês façam de si um suporte para que consigam acompanhar essa evolução rápida do mercado. O Vitor Santos trouxe uma pergunta bem legal aqui. Ele perguntou o seguinte: você acredita que há problemas éticos com o fato de que a IA é alimentada através de ler e efetivamente copiar e colar coisas feitas por seres humanos? Sim. Quantos passos de distância são necessários para separar a assistência da IA do plágio? Cara, eu acredito sim que tem um problema que está sendo amplamente discutido sobre isso, né? Sobre o direito autoral, sobre peças, sobre essa cópia, essa base de dados que ela utiliza. Mas a gente, infelizmente, em tudo que a gente fez e que a gente postou, a gente aceitou termos, né? Que muitas vezes a gente não leu. E ela hoje tem acesso a esse banco de dados, tem acesso a essas coisas. E se você, mesmo que você diz que não vai usar a inteligência artificial para não ter esse risco, se você posta numa rede social, se você faz algum contato, se você sobe lá na rede, já está sendo alimentada a inteligência artificial. Existe sim esse problema ético, existe sim o plágio lá dentro, mas é algo que a gente não vai conseguir fugir. Acredito assim que essa evolução ela veio muito para ficar. E por mais que haja essa problemática, acredito até que foi por isso que foi postado o ChatGPT da forma que foi, que é tipo assim, a partir do momento que criou vida, não se tem mais o que fazer. A partir do momento que eles soltaram a inteligência artificial dentro do mercado, pode até existir essa problemática das empresas, das pessoas, dos artistas irem atrás das empresas e dizer, pô, mas está me copiando, mas a gente não tem mais o que fazer, a inteligência artificial ganhou vida, ela faz parte da internet. Então, acho que foi por isso até que eles soltaram isso sem ter esse consentimento de artistas, de pessoas que contribuem com a internet, entende? Porque era um processo, era um mal que tinha que acontecer. Acredito que foi isso que aconteceu. Era um mal que precisava acontecer e eles pagaram para ver. Tipo assim, pode vir processo, vocês podem não gostar, mas ela está aí, ela é uma realidade, você gostando ou não, ela vai pegar o seu trabalho, ela vai usar o seu trabalho. E o que tem para a gente fazer como artista? Eu, você, todas as pessoas que estão nessa sala aqui, eu acredito que tem uma veia artística, que contribuem com a arte de alguma forma. Chorar. É o que eu vejo. O que tem para a gente fazer mesmo é chorar, assim, e aceitar que aconteceu, E a problemática, ela sim existe,
mas eu acredito que não tem mais o que ser feito, a não ser que eles bombardeiem os servidores lá da OpenAI, da Microsoft, porque a gente ainda está vivendo um chat GPT que é alimentado pela OpenAI, né? Que ela é uma empresa do grupo Microsoft, que foi ali adquirida e que estão dentro. Nem é uma inteligência artificial do Google ainda. A gente nem chegou na inteligência artificial feita pelo Google para texto. Imagina quando a gente tiver a inteligência artificial criada pelo Google. Todos nós que estamos aqui utilizamos o Gmail. Eu duvido ter uma pessoa aqui que não usa o Gmail. Imagina quando essa inteligência artificial do Google for criada assim. Então, eu vejo que esse problema do plágio vai ser ainda maior, porque a base de dados dela é ainda muito maior do que essa da OpenAI. Com certeza. Agora é um caminho sem volta mesmo, como você falou. O Vitor falou que ela existe e chama Bard. Então, tá mais próximo do que a gente imagina. Sim. A previsão de anúncio do Bard é para dezembro, né? Para chegar no Brasil. Já vamos se preparando, já vamos começar a entender como que ela vai funcionar para quando ela chegar a gente saber utilizar da melhor forma, né? Bom, então, queria agradecer a sua presença, Igor, nessa noite aqui com a gente. Professor, se quiser falar mais alguma coisa, alguém? Quero agradecer o Igor, né, pela disposição de falar com a gente, de dedicar um tempinho aí, né, do dia dele para preparar esse material, por vir aqui, né, compartilhar um pouco da experiência, inspirar, né? Eu acho que o grande objetivo dessas noites que a gente tem feito, né, na disciplina de estágio, Igor, que a gente está fazendo esse encontro, justamente para inspirar, né, essa moçada toda a vivenciar aí um pouquinho do que pessoas como você já está experimentando no mercado de fato, né? Então, o desejo da gente é que isso que você está vivenciando possa trazer algo bacana para todo mundo, e eu tenho certeza que trouxe, sim, né? Acho que todo mundo sai dessa noite assim com vontade de fazer uma trajetória bonita como a que você está construindo. Valeu mesmo, tá? Pessoal, olha, como eu disse no início, vim com o maior prazer mesmo, na minha pouca sabedoria que tenho para compartilhar com vocês, que ainda é como o ChatGPT, está só na pontinha, ainda sou um aluno também de muitas coisas, mas poder vir aqui trocar uma ideia é mais para mostrar que a gente sim pode, tá ligado? Chegar, porque existe uma coisa muito difícil que foi quebrada com a internet, que a gente consegue fazer ser visto por essas grandes agências, porque a gente vive o dia a dia de uma publicidade um pouco poluída, difícil, com clientes difíceis, até nos grandes mercados é difícil de aprovação de verba, de ideias, a gente tem muita ideia boa reprovada e que a gente não pode desistir. Vejo vocês aqui, muitos já estão dentro do mercado, às vezes é chovendo molhado, para outros, se der para pegar, é basicamente isso, de que o sonho é seu, mano. O sonho é seu e só seu. E vai de você fazer ele acontecer. O mercado está aí, ele tem ferramentas para que a gente possa mostrar a nossa criatividade para além das nossas fronteiras. Eu acho que, para nós que estamos no interior, o ChatGPT, as inteligências artificiais, ela ainda é melhor do que para as pessoas que estão dentro do grande centro, porque a gente pode ter uma ferramenta que antes ficava exclusivamente a eles ali, que é esse bate-papo, essa troca de ideia, essa inteligência de outras pessoas. A gente tem agora uma ferramenta que pode botar a gente em pé de igualdade, porque de ter ideias criativas que possam realmente fazer um barulho e que a gente possa abrir uma porta e mostrar o nosso rosto, de tipo assim, porra, tô em Maringá, mas também sou bom, tá ligado? Tô em Maringá e também consigo fazer acontecer. Se tiver uma oportunidade de chegar, eu vou fazer. Eu acho que é isso que eu cheguei aqui para trocar uma ideia com vocês, de tipo assim, pô, não sou muita coisa ainda, mas o que sei, estou disposto a compartilhar. E quem tiver a fim de aprender, de trocar uma ideia, tenho todos os meus canais abertos, tenho uma rede social legal lá, que é focada em criatividade, que é @criativoigor. Se vocês quiserem trocar uma ideia, chama lá, aceito
a gente pode trocar uma ideia, mostrar, sabe, realmente levar outras pessoas. Eu acho que o caminho nosso como publicitário é levar outras pessoas mesmo, outras pessoas daqui, porque de lá tá cheio, dos grandes mercados tá cheio, eles precisam ver a gente também. Então, quem tá chegando, vocês, tem muitas pessoas aqui que já estão dando esse passo, algumas já deram, como eu também estou dando. Se você puder puxar uma pessoa daqui da nossa região e mostrar como é bonito essa publicidade que é feita fora da bolha, faça isso, tá ligado? Valeu mesmo. Obrigado, viu? Valeu, Igor, pessoal. muito Boa noite. obrigada pela atenção, muito obrigada pela disponibilidade, por estar aqui com a gente nessa noite. E, pessoal, eu vou mandar o link aqui no chat, e aí para a Gi poder finalizar. Pessoal, então, agradecendo mais uma vez ao Igor, perdão, a Elisângela, o professor, todo mundo aqui com a gente. A gente está encerrando a nossa segunda noite do evento, e amanhã, nesse mesmo horário, a gente vai receber a Yasmin Calisto, para saber um pouquinho mais do mercado de jornalismo em Maringá. Lembrando, então, como ele falou, que o formulário vai estar aqui para vocês preencherem para ganhar horas, tá? E muito obrigada a todos que ficaram com a gente até o fim aqui. Obrigado, Igor, por aceitar o nosso convite. E a gente se vê amanhã nesse mesmo horário. Boa noite a todos. Valeu, boa noite, pessoal.